Opa, então chegar aqui ao quarto romance da Clarice Lispector é encarar um desafio que já não assusta tanto, porque essa altura já existe uma certa intimidade aqui com ela, portanto parece um reencontro com uma amizade muito particular. E o que é melhor é que eu sinto que eu cheguei num ponto também sem retorno, né? Mas enfim, tô seguindo aqui com o meu projeto de leitura dos romances da Clarice, em ordem cronológica, e cheguei ao A Maçã no Escuro, publicado em 1956, que é uma das obras mais densas, a mais longa aqui da Clarice, e também uma das mais desafiadoras. Então parece até um pouco redundante ficar falando isso, tá virando certa repetição nos vídeos, né? Eu elencar essas qualidades aqui na Clarice, mas acredite, é inevitável, né? Eu ali aqui no canal o Perto do Coração Selvagem, o Lustre, o A Cidade Sitiada. Vou deixar linkado aqui embaixo na playlist, caso você tenha interesse de assistir. E de cara, aqui o A Maçã no Escuro, ele parece que é um romance que tem uma filosofia muito mais frontal aqui da Clarice Lispector. Então é possível delinear uma espécie de filosofia além dos romances dela, né? De como que a angústia, a intuição, elas são partes fundamentais aqui para essa exploração da natureza, da existência. Mas esse daqui, ele parece ir muito mais a fundo nessa ideia, no sentido de como que o abandono de si vai ser também essencial para o reencontro de si, no sentido também que é um romance que acontece muito para fora da coisa. Então sim, é um livro que acontece a partir dessa experiência introspectiva do indivíduo com o mundo e consigo mesmo, mas ainda assim parece que é algo de muito mais bem resolvido ao final aqui desse processo. E aí, a primeira novidade que vai saltar aos olhos aqui no A Maçã no Escuro vai ser a escolha de um protagonista masculino. Então, a Clarice já havia escrito homens ali em outros contextos, nos romances anteriores, em todos os romances inclusive. A gente tinha momentos ali de homens que faziam parte ali do entorno das mocinhas das histórias, né? Mas ao eleger um personagem masculino aqui como a consciência principal, isso vai adquirir um outro peso também, porque a gente vai acompanhar aqui esse cara chamado Martin, que é um sujeito em estado de silêncio, de reaprendizagem do mundo, por esse caminho entre a culpa e também a busca da redenção. E é por isso que eu arrisco dizer que esse romance aqui, né, trazendo esse cara justamente como protagonista, eu arrisco dizer que esse daqui é basicamente um crime e castigo no ácido, não só pela proximidade com aquela aflição criminal que a gente tinha ali no Raskolnikov, né, no romance do Dostoiévski, e que a gente vai ter aqui também, mas também pela forma como que a Clarice vai traduzir essa culpa em algo muito difuso, quase que abstrato, feito de pensamento, feito de imagens. Então, esse aqui é o romance mais extenso aqui dela, ele tem quase 400 páginas, e para falar um pouco mais da trama, ela poderia ser resumida dessa forma. A gente vai ter esse cara chamado Martin, que é um homem que cometeu um crime. Qual crime exatamente? Não vai importar muito ali no começo. Ele tá fugindo pela noite, ele tá vagando ali como um andarilho, ele vai atravessar campos e árvores e bichos, ele vai se entregando a pensamentos mais oníricos, completamente suspenso nesse processo. Então a gente tá tendo aqui o que é de fato um criminoso em fuga. E aí logo no início a gente vai ter uma cena muito bonita, aliás, que ele tá sentado ali numa pedra, ele vai permitindo que o corpo se funda, a paisagem e tudo mais. Ele vai chegar em outro momento ali a segurar um pássaro na mão, ele acaba matando esse pássaro meio que sem querer. Enfim, esse crime aqui do Martin, ele vai ser, portanto, apenas a fagulha que vai colocar em movimento a sua errância ali no mundo, né? Esse abandono de si para se recriar, uma espécie ali de gênese muito íntima. E aí essa fuga dele vai levá-lo a uma fazenda isolada ali no meio do nada, uma fazenda que é comandada por uma mulher chamada Vitória, que é muito severa, muito sisuda e autoritária. Aí o Martin vai dizer a ela que é um engenheiro, ele não vai entrar em muitos detalhes ali do passado dele, obviamente ele não vai contar que é um criminoso em fuga, e aí ele vai ser acolhido ali pela Vitória, muito a contragosto também. E aí ele começa a trabalhar como lavrador, então ele vai cuidando ali dos bichos, vai fazendo concertos, essas coisas. Inevitavelmente, a presença daquele homem ali naquele lugar tão inóspito, né, vai provocar uma tensão naquele ambiente. A Vitória, ela tá sempre no comando, ela fica observando ali o Martin com certa desconfiança, com certa curiosidade também. Ela tem uma prima viúva que mora ali com ela, chamada Ermelinda, que é uma mulher que vive sempre à sombra ali da fazenda e que vai desenvolver um amor juvenil aqui pelo Martin. Com o corpo advertido, o homem esperou que a mensagem de seu pulo fosse transmitida de secreto em secreto eco até se transformar em longínquo silêncio. Seu barco terminou se espraiando das encostas de alguma montanha. Ninguém ensinara ao homem essa conivência com que se passa de noite, mas um corpo sabe.
Vai ser muito interessante porque a partir dessa chegada do Martin ali na fazenda, a gente vai ver se formar uma espécie de triângulo entre aqueles 3 personagens, o Martin, a Vitória e a Ermelinda, e a partir disso vai se insinuar algo que poderia facilmente resvalar nesse clichê do romance de banca, né? Um homem misterioso, dividido entre 2 mulheres ali muito diferentes entre si, mas a Clarice, ela não segue por esse caminho. O que vai se desenhar aqui no A Maçã no Escuro é de fato não uma disputa romântica, uma tensão romântica, mas sim a forma como que a presença ali de um corpo afeta ou não o outro, atravessado pelo desejo, por essa devoção também e pela autoridade. E aí, nessas interações entre esses 3 personagens, né, a gente tem sempre frases suspensas, gestos interrompidos. É muito interessante realmente ver como cada um é afetado pelo outro. A narrativa vai se alternando nessas perspectivas. Ora a gente tem ali o Martin, ora a Vitória, ora a Ermelinda, cada um ali tomado por pensamentos e percepções muito enigmáticas, por um passado sobre o qual a gente tem apenas vislumbres, tudo isso, né, sempre moldado, como eu já falei, a partir da presença ali do outro e como um afeta o outro. E esse jogo, ele constrói um prisma muito interessante porque a gente tem personagens com qualidades muito distintas. Então, a Ermelinda é uma mulher que vive ali uma devoção muito doce, muito ingênua, ela é quase beata em relação ali ao Martin. Ela vive sob uma espécie de opressão que a Vitória exerce sobre ela, e na presença dela, a gente está sempre oscilando entre a ternura do amor romântico e o peso também de uma insegurança muito profunda. E aí, na Vitória, pelo contrário, ela é totalmente dura, ela é bem pragmática, ela tá sempre lançando ali ordens muito secas ao Martin, mandando ele fazer coisas, como se ela estivesse sempre testando a resistência dele, né? Esperando uma reação que nunca vai vir. Então ela tá sempre comandando ali a fazenda como uma líder muito nata. E aí o próprio Martin, ele é puro silêncio, muito mistério. Ele, mais do que as outras, ele parece sempre muito ausente de tudo, muito taciturno. E principalmente nessa parte, a gente vê como esse processo de recriação dele, né, vem muito ali das atividades manuais que ele desempenha sempre com muito empenho ali na fazenda. E aí é fascinante observar também a postura dele diante desses 2 polos, né, dessas 2 mulheres. Então, diante da Ermelinda, o silêncio dele se converte ali em mistério, em fascínio por parte dela. Diante da Vitória, esse mesmo silêncio, ele adquire um peso mais incômodo, quase desestabilizador. Essa aparente indiferença do Martin em relação a tudo e todos incomoda alguma coisa naquela pose mais tirânica da Vitória. E aí o Martin, ele eventualmente começa um caso secreto com a Ermelinda, eles vão ter encontros ali num depósito. E sobre a Vitória, o negócio se desenvolve um pouco mais aqui mais pro final, mas eu vou falar disso mais pra frente. É muito interessante os simbolismos que a Clarice vai usar aqui na Maçã no Escuro. A gente vai ter símbolos ali ligados à chuva, ao gesto de dar vida e também tirar a vida, de nascer e morrer, ou mais radicalmente, de nascer e tirar uma vida. A partir disso, a gente pode compreender esse grande percurso aqui do Martin como uma trajetória que nasce de uma crise, né, deflagrada por um crime e que vai caminhar em direção a uma espécie de reconciliação consigo mesmo e com o mundo. A própria estrutura aqui do livro revela esse caminho. Então a gente tem aqui esse romance dividido em 3 partes. A primeira parte se chama Como se faz um homem, a segunda, Nascimento do herói, e a terceira e última se chama A Maçã no Escuro. A própria divisão aqui das coisas já vai sugerir esse movimento que parecem marcos rituais aqui pro Martin, né? Marco de iniciação, de provação e tentativa de redenção. O cara primeiro se faz homem, depois herói e finalmente tem um acesso ali a um estado mais essencial da própria consciência na terceira e última parte. E aí eu acho que a gente pode comentar sobre esse título aqui, né? A Maçã no Escuro, que é uma imagem que a Clarice vai trazer aqui mais pro final, que vai ser justamente essa imagem de que chegar a esse estado de profundidade da própria consciência é como tatear às cegas ali em busca de algo palpável, né? De uma maçã que pode estar ali ou não. É um salto realmente no desconhecido, esse ato de tatear em busca de uma maçã no escuro, né? Essa imagem vai ter a ver com um movimento que vai acontecer com o Martin aqui mais pro final, mas é um movimento onde não há garantia de que vá se encontrar algo, de que vá se chegar a essa maçã, mas ainda assim fica a experiência da busca, né? Então, embora toda essa trajetória aqui do Martin orbite em torno desse crime, a gente está falando de um herói cuja dívida é apenas consigo mesmo e que vai conduzindo o leitor diretamente para esse impasse humano diante do indizível, do que faz a natureza do homem. Essa linguagem radical aqui da Clarice, né? E nesse romance está bem radical mesmo. A partir dessa circunstância tão particular aqui do Martin, vai mais uma vez encarar essa dificuldade de qualquer sujeito de dar nome ao que sente, né? A gente vê não só o Martin, mas essas mulheres também tentando dar nome a essas coisas. E essa crise aqui dele, mais especificamente, né? Não é apenas moral, ligada necessariamente àquele crime, mas sobretudo a uma
uma crise de linguagem. É muito interessante acompanhar esse trajeto dele, porque é a partir justamente desse vazio que é possível vislumbrar a possibilidade do renascimento. Então a gente tem, mais uma vez, esse ambiente natural que cerca ele, já que estamos falando de uma fazenda no meio do nada, né? Então a extensão da interioridade aqui do Martin são as árvores, são as pedras, é a chuva, os bichos ali, as vacas, enfim. Tendo chegado ao tenso limiar do impossível, Martin recebeu um milagre como o único passo natural ao seu encontro. Não havia como não aceitar o que acontecia, pois para tudo o que pode acontecer, um homem nascera. E aí a gente percebe também que essa presença do Martin ali causa uma espécie de despudor nessas personagens, né? E as faz confessarem, porque também ao longo da narrativa a gente vê o Martin naquela apreensão de que ele vai ser denunciado, de que ele vai ser descoberto. Esse movimento de confissão dessas mulheres é bem interessante. Durante os encontros que ele tem ali com a Ermelinda, a gente vê nela uma moça num processo muito externo de compreensão. Ela vai dando voz às coisas que a gente percebe que nunca tinham sido ditas em voz alta. E aí também, uma das cenas mais bonitas aqui do livro, aliás, assim, que é mais perto do final, o Martin vai precisar cortar uma árvore e já não dá mais frutos, e logo depois ele vai queimar as folhas secas, vai fazer uma fogueira, né? Nesse momento ele tá justamente com a Vitória, ele tá fazendo aquilo amando dela, e é como se aquele gesto tão manual, tão maquinal de fazer aquilo, né, de cortar a árvore, de fazer a fogueira, ele vai libertar uma espécie de pudor entre os dois também. A gente tem a Vitória ali finalmente contando um pouco mais da vivência dela do passado, e com isso atingindo uma compreensão também muito particular naquela confissão. Então a gente, mais uma vez, tem na presença desse criminoso em fuga, né, meio que descortinando essa luta íntima dessas personagens que tentam arrancar algum sentido de um mundo que não oferece muitas respostas. Em certo momento também vai surgir aqui a figura de um professor, que é um conhecido ali da Vitória, e vai visitar eles ali na fazenda. Ele chega meio que para avaliar o Martin. É um professor que vai encarnar uma espécie de intelectualidade mais tradicional, um discurso mais pronto, mais racionalizado, que deveria dar sentido ou solução às coisas. E assim, esse professor é o que tem as falas mais vagas, não dizem nada com nada, o que não deixa também de ser um tanto irônico, né? E sobre o final aqui do Maçã no Escuro, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque a tão esperada revelação do crime do Martin vai possuir um peso especial. Então, o instante em que ele vai se confessar, e sobretudo o instante em que ele se reconhece naquele gesto criminoso, ou seja, o instante em que ele reconhece o que fez e por que fez aquilo, a gente vai ter uma intensidade quase de êxtase existencial. É como se fosse um gozo filosófico ali do próprio Martin. Então, o Martin, ele chega a uma compreensão tão radical da sua condição que, em determinado momento, ele vai travar também um diálogo aqui que só pode ser entendido um diálogo com Deus mesmo. É outro dos pontos mais bonitos aqui do livro, justamente porque essa ideia de divino, ela tá sempre aparecendo como um horizonte de sentido aqui nos romances da Clarice, né? Especialmente nesse. A gente vê como que o divino seria ali um limite último do contato do homem com a sua própria existência. Então a gente tem ali o Martin, que passou toda a narrativa suspenso entre o silêncio, entre a incerteza, encontrando nesse diálogo ali a possibilidade de se reconciliar, né? Ele aceita a ação, ele aceita a consequência, ele se reconhece ali como um homem terreno no finito, mas também sem perder essa relação com esse algo que o ultrapassa, né? Então vai ser muito interessante como isso vai ser colocado aqui, porque a partir da verdade sobre esse crime, a gente tem de uma maneira mais explícita essa relação do homem com Deus, né? E talvez, se eu não tiver errado, eu acho que quem mais chegou perto desse diálogo aqui foi a Joana, ali no Perto do Coração Selvagem. Porque entender, aliás, é uma atitude. Martin, muito satisfeito, tinha essa atitude, como se agora, estendendo a mão no escuro e pegando uma maçã, ele reconhecesse nos dedos tão desajeitados pelo amor uma maçã. Martin já não pedia mais o nome das coisas, bastava-lhe reconhecê-las no escuro e rejubilar-se desajeitado. Então é isso, gente. Pra concluir aqui, Uma Maçã no Escuro é um romance que, a partir dessa dimensão tão prodigiosa, vai ter um homem que, ao se perder na natureza de si, vai se recriar na própria consciência, né? Então, se antes a gente falava ali do poder da palavra criadora na obra da Clarice, principalmente ali numa cidade sitiada, né, no romance anterior, aqui a gente tem também todas essas manobras da consciência em processo de renascimento. Então, é um romance sobre o próprio ato de pensar. É sempre meio cabuloso ficar falando aqui dos romances da Clarice, meio complicado não cair na repetição, mas é isso, gente. Eu amei demais aqui Uma Maçã no Escuro. Eu achei realmente que seria um livro mais árduo e daria mais dor de cabeça, e de fato a gente tem um texto muito denso aqui, como em todos os outros livros dela, né? Mas
essa experiência de leitura fluiu surpreendentemente muito bem pra mim. Como eu falei, eu acho que é uma questão de desenvolver uma intimidade com ela mesmo. É isso então, se você gostou aqui do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta nos comentários se você já leu aqui Uma Maçã no Escuro, o que é que você acha. O próximo aqui da fila é apenas A Paixão Segundo GH, o 5º romance aqui da Clarice, que eu devo falar no mês que vem aqui no canal. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.